Oi, prazer, meu nome é Isabela e eu sou uma pessoa que eu amo comédias românticas. Eu adoro ler conteúdos sobre isso, eu gosto de ler livros, eu gosto de assistir filmes, séries, conteúdos de romance. Dá pra ver aqui pelos meus livros, né? E eu adoro romance. Então, um dos filmes, assim, que eu gosto de comédia romântica é De Repente 30. É um filme que pra mim é tipo um filme conforto, né? Como dizem aí as pessoas várias vezes assistindo, né? Já tive algumas percepções sobre o filme. E é isso que eu gostaria de falar hoje, né? Uma das percepções que eu tive é como a Jenna, ela vive ali a vida dela na sua adolescência, porque no começo do filme ela tá naquela adolescência e ela vive ali a vida dela, mas a gente percebe que ela não vive feliz, que ela não é feliz na vida dela, que mesmo que ela faça coisas pra tentar, por exemplo, uma festa pra tentar aplacar essa tristeza que ela sente, ela não é feliz por quê? Porque o foco dela é ela ter 30 anos. O foco dela é crescer, ela amadurecer como pessoa e chegar na idade de 30 anos, que é a idade do sucesso, como é falado no filme. Uma coisa que eu percebi, né, e que nós cristãos temos que tomar cuidado, é essa questão de deixar de viver o presente, de deixar de viver a vida, o que a gente tem hoje, o que a gente tem agora, pra gente ficar buscando e focando única e exclusivamente num objetivo, num momento futuro. Não só em fazer 30 anos, mas em comprar tal coisa, em conseguir passar no vestibular, em conseguir encontrar um namorado, em fazer amigos, em todas essas coisas, e a gente acaba ficando focado demais nisso, de tal forma que a gente esquece de viver o presente, que a gente pode sim fazer planos, ter sonhos, objetivos. Deus nos chama pra isso, pra viver uma plenitude que Ele tem pra gente, pra planejar, pra sim sonhar, porque como filhos dele, Ele tem coisa grande pra gente. Ele quer que a gente sonhe, que a gente deseje, que a gente idealize. Não podemos deixar que isso se torne um ídolo no nosso coração, de tal forma que a gente não vai mais viver o presente, não vai mais viver o hoje pra poder receber isso, pra poder ter isso como o objetivo final. A gente já para de viver a nossa vida, a gente foca tanto nesse objetivo, naquilo que a gente quer, e a gente vai esquecer de viver o presente. A gente não pode deixar de viver a nossa vida, viver o hoje, porque se algum dia a gente não chegar a viver até o momento de chegar nesse objetivo, ou se a gente não conseguir realizar isso, ou Deus tiver outras coisas pra gente, a gente não vai viver, a gente precisa viver. Então a gente não pode deixar que isso nos empate, que isso nos impeça de viver o que Deus tem pra gente. Não é sobre parar de sonhar, é sobre parar de sobreviver durante o processo de espera, porque esses processos que a gente vai vivendo, né, de espera, é um processo que Deus vai lapidando a gente. Então, a gente não pode só sobreviver ou passar pelos dias, a gente precisa crescer nesses processos, a gente precisa amadurecer e ser preparado e ser moldado por Deus, porque Deus não nos faz passar pelos processos à toa. Pelo contrário, esses processos são justamente os que nos moldam como pessoa para nos preparar para esse momento. Tipo, a Jenna, ela foi, antes da hora, ela teve aquele desejo ali, ela se tornou, né, a pessoa que ela queria. Ela pulou assim um tempão e foi pros 30 anos durante a história. O que acontece? Ela não consegue viver de uma forma boa, entendeu? Ela jogou fora uma amizade que era muito importante pra ela. Ela tinha um namorado, mas ela não sabia conviver com esse namorado. E se ela tivesse passado pelo processo de crescer, de amadurecer até chegar nessa idade e não ter pulado tudo até chegar no objetivo, ela saberia lidar. Ela ia saber lidar com o trabalho, ela ia saber lidar com as amizades, com os relacionamentos, com a vida ali de uma pessoa de 30 anos, de um adulto, que é diferente da vida de um adolescente. Ela ainda pulou etapas, ela pulou o processo que seria de amadurecimento, de lapidação, de preparação para chegar nesses 30 anos, ela pulou. E aí, quando ela chegou lá, não era o que ela pensava que era, porque ela não estava pronta. Ela não tinha a cabeça que ela precisava, a sabedoria que ela precisava. Então, isso não foi o que ela pensava. Isso estragou o objetivo que ela estava esperando conseguir chegar, que era algo uou pra ela. Mas como ela pulou, estragou o objetivo e não virou mais o que ela queria. E ela percebeu que aquilo não ia trazer felicidade pra ela. A gente percebe que depois a Jenna, ela vai e volta. Quando ela percebe que ela jogou tudo fora, que tava tudo errado, ela volta pra casa, ela volta pra onde os pais dela estavam, né? Porque ela não tava falando com os pais dela. E aí ela volta e ela percebe o erro dela. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente pode ver que dá pra voltar atrás. Entende? Que a nossa vida não já era, entendeu? Acabou tudo agora.
que a gente tomou uma decisão errada. Pelo contrário, o Senhor nos chama a viver com Ele, a acessar a graça dele, justamente para que a gente possa errar, e se a gente errar, a gente possa voltar atrás, a gente possa se arrepender e voltar aos braços do Senhor. Então é muito importante a gente ver isso, porque a gente observa que a Diana vai e volta atrás. E como cristãos, nós também temos essa oportunidade de errar e voltar atrás, retroceder e se arrepender e buscar uma nova rota. Que a gente nunca esqueça isso, que a gente pode voltar atrás. Então a gente precisa aprender a viver o processo necessário para chegar ao objetivo, porque aí o objetivo vai ser vivido da forma certa, a gente vai estar amadurecido, a gente vai estar preparado, a gente vai estar lapidado. Então o processo é necessário, mesmo que doa, o Senhor está com a gente e é necessário. A dor, ela não é à toa. Não é porque Deus quer que a gente sofra, pelo contrário, é porque Ele quer trabalhar coisas na gente que Ele não trabalharia de outra forma melhor. Que a melhor forma dele trabalhar é por meio do processo, é por meio da dor, é por meio dessa lapidação. Porque o ouro, ele precisa passar pelo fogo para que ele possa ser preparado, para que ele possa ser purificado, para que as impurezas saiam do ouro e ele esteja pronto e perfeito para produzir o que for necessário, né? A joia ali ou qualquer outra coisa. O ouro passa pelo fogo. E da mesma forma nós, como cristãos, como pessoas, precisamos passar pelo fogo, ser purificado, para aí estarmos prontos para o que Deus tem para nossa vida. Então a gente não pode pular processos, a gente precisa passar por esses processos, porque cada um deles nos molda de uma forma diferente, para na hora do objetivo nós estarmos prontos, preparados para viver aquilo da melhor forma, de forma plena, que é o que o Senhor tem para nós. Então não podemos pular, mas precisamos passar por cada etapa. E a gente também não pode viver preso no futuro e esquecer de viver o presente. Da mesma forma que a gente também não pode viver só no passado, relembrando os nossos erros, relembrando o que a gente fez de errado, que a gente não se agrada, a gente precisa viver o presente. A gente faz planos, a gente tem sonhos, a gente tem objetivos, metas e tudo mais, mas a gente tem que viver o presente, a gente tem que amar a vida que a gente leva. Deus nos chama a viver isso, porque se algum dia eu não chegar lá, se algum dia não for o desejo do Senhor que eu realize aquilo, eu preciso estar feliz no Senhor, o Senhor precisa ser suficiente aqui e agora. Então que a gente possa lembrar de viver o presente. E que se a gente errar, a gente tem que buscar não errar, mas se a gente errar, a gente pode voltar atrás, a gente pode voltar aos braços do Senhor e se arrepender e pedir perdão e mudar a rota, como a Jenna fez. Ela tinha errado, ela percebeu que estava tudo errado, ela voltou. Ela voltou atrás. É muito importante isso. Tem até aquela música lá, que eu não lembro agora, mas é tipo, vai devagar, criança e tudo mais. Tipo assim, não precisa a gente exagerar, a gente querer fazer tudo atrapalhado, passar por cima das coisas. Calma, se acalma, vai devagar, passa, aproveita cada etapa, porque é isso que faz a vida ser como ela é, sabe? É isso que faz a vida ser boa como ela é viver cada etapa, aproveitar ao máximo, não só sobreviver ou passar pelos dias, mas aproveitar ao máximo. Inclusive eu tenho um livro que eu li que me ajudou muito nesse processo de espera, porque todo mundo passa pelos processos de espera, né? E foi um livro que, assim, veio num momento muito bom, que me ajudou muito nesse processo de espera, e o livro é esse aqui, ó. Enquanto Isso, da Fernanda, e um sobrenome aqui, Fernanda, alguma coisa que eu não vou me arriscar a falar, mas o livro é esse, Enquanto Isso. E aí fala assim, o que fazer enquanto esperamos. É um livro muito bom. É um livro, assim, que fala muito sobre essa espera, né? O que fazer enquanto esperamos. E fala muito sobre não só sobreviver à espera, sabe? Não só passar pelos dias, mas sobreviver aquilo, buscando ser lapidado e realmente ver o que Deus tem ali, entende? Ela nos fala aqui sobre a gente passar a perguntar a Deus o que é que o Senhor quer fazer nesse momento. Qual é o que o Senhor está tentando me mostrar, o que o Senhor está tentando trabalhar na minha vida. É a gente focar nisso, sabe? Focar em ser trabalhado por Deus. Eu indico super pra quem tá vivendo um processo de espera e que, como todos nós vamos viver em algum momento, estamos vivendo, vivemos já. Então, é muito legal, muito interessante. Espero muito que esse vídeo tenha edificado você, que tenha sido um vídeo que tenha tocado seu coração. É isso. Tchau!